Imagina isso, os tanques mais poderosos do Ocidente, abandonados, capturados e exibidos como troféus em Moscou. Isso não é um filme, não é teoria da conspiração, é a realidade que a OTAN não quer que você veja. Os Estados Unidos gastaram bilhões nesses monstros de aço, mas eles não aguentaram 15 dias no campo de batalha. Por quê? Porque a guerra mudou e o Ocidente não entendeu. Isso é só o começo. Se a Rússia está humilhando a OTAN hoje, o que vem a seguir? Se você acha que isso é só mais uma notícia, você não entendeu nada. Mas se quer desvendar a verdade, fica até o final, porque o que vem agora vai mudar tudo que você pensa sobre guerra, poder e futuro do Brasil. Não seja mais um que acredita em mitos. Clique no link, ative o sininho e vamos fundo nessa guerra que pode definir o futuro do mundo. A fronteira entre Ucrânia e Rússia, ela virou um inferno. A região de Sumy, especificamente, está pegando fogo. Literalmente. Desde o início do ano, esse pedaço do mapa virou palco de ataques aéreos, bombardeios pesados, movimentação de tropas. E agora, uma revelação que deixou o mundo militar em choque. Os russos mostraram em primeira mão o que conseguiram tirar do campo de batalha. Equipamentos de ponta da OTAN, incluindo tanques M1 Abrams, Leopard 2, Bradley e até veículos blindados Stryker e Max Pro. Sério mesmo? Os caras do Kremlin exibindo os brinquedos do Ocidente como troféus numa exposição em Moscou? E pior, o que antes era vendido como salvador da pátria por exército ucraniano, agora está ali, abandonado, enferrujando ou parado no meio de um museu militar russo. E isso tudo levanta uma pergunta que ninguém quer responder. A OTAN está realmente tão forte assim? Ou essa derrocada tática mostra que o Bloco Atlântico está com os dias contados na nova ordem mundial? Os tanques que não conseguiram superar a realidade do campo de batalha. Vamos mergulhar fundo nessa história, porque se você acha que é só mais um episódio da guerra da Ucrânia, tá muito enganado. Os tanques Abrams são lendários. Fabricados nos Estados Unidos, eles são conhecidos por sua blindagem resistente, armamento potente e tecnologia de ponta. Mas quando chegaram à Ucrânia, muita gente achava que ia ser o fim do jogo para os russos. Com esses tanques, a Ucrânia vai reverter o curso da guerra, diziam os analistas militares ocidentais. Só que a realidade não foi tão simples assim. Primeiro problema, o terreno da Ucrânia Oriental não é igual ao deserto do Iraque, onde o Abrams foi projetado para atuar. Lá é chão duro, plano, fácil de transitar. Aqui é diferente. Mama, crateras de explosões, trincheiras, estradas ruins e o Abrams pesa mais de 60 toneladas. O resultado? Ele fica preso, imobilizado, um alvo fácil para drones kamikaze e artilharia inimiga. Para piorar, os Abrams enviados para a Ucrânia não eram os modelos mais novos. A maioria é o M1A1, usado lá no Iraque há décadas. E tem mais, o motor a turbina, que consome combustível como se fosse água, não aguenta bem o uso constante num conflito prolongado. Alguns foram até modificados para usar motores diesel antes de serem enviados para a Europa. Isso já mostra uma coisa, até os próprios Estados Unidos sabiam que esses tanques não eram ideais para esse tipo de guerra. Os blindados que não aguentaram um ataque moderno. E os blindados, tipo Max Pro e Stryker, também não salvaram a pátria. O Max Pro, por exemplo, foi desenvolvido para operações urbanas, contra minas improvisadas, não para enfrentar combates diretos contra artilharia pesada e drones inteligentes. Já o Stryker é mais leve, rápido, mas também extremamente vulnerável a mísseis guiados e explosivos modernos. No campo de batalha ucraniano, a guerra mudou. Hoje, o drone é o rei. E ele consegue identificar, perseguir e destruir um veículo blindado em questão de minutos. E os russos estão usando isso com maestria. Então, mesmo com tecnologia superior, os carros da OTAN viraram iscas ambulantes. E não adianta ter blindagem grossa se o inimigo não precisa te acertar frontalmente. Um drone voa abaixo, joga uma carga explosiva em cima do tanque e pronto, mais uma joia do Ocidente fora de combate. Quando a inteligência supera a tecnologia. Agora, vamos falar sobre algo que pouca gente menciona: tática de guerra moderna. O exército russo aprendeu com os erros do começo do conflito: adaptação rápida, comunicação descentralizada, uso eficiente de drones e uma coisa crucial: a capacidade de identificar e neutralizar o equipamento ocidental antes que ele cause danos reais. E aí entra outra polêmica. Será que os Estados Unidos e seus aliados subestimaram a capacidade de adaptação do exército russo? Parece que sim. Afinal, quando os primeiros Abrams entraram em ação, o Pentágono falava em mudança de paradigma. Mas hoje os registros indicam que vários desses veículos foram perdidos em menos de 2 semanas de combate. E além disso, o treinamento dado aos soldados ucranianos foi insuficiente. Operar um tanque desses não é simples.
Requer manutenção constante, logística complexa, suprimento de peças, e isso tudo é difícil de garantir num país em guerra. O que isso tem a ver com o Brasil? Por que você deve se importar? Agora, talvez você esteja se perguntando: ok, entendi a crítica à OTAN, mas o que isso tem a ver comigo, brasileiro que mora em São Paulo? Muita coisa. Primeiro, porque esse conflito mostra como o equilíbrio de poder no mundo está mudando. Se a OTAN, historicamente dominante, começa a perder terreno para a Rússia, isso afeta diretamente o cenário geopolítico global. Segundo, o Brasil faz parte de um grupo chamado BRICS, junto com Rússia, Índia, China e África do Sul. Enquanto os países ocidentais discutem sanções e enviam armas, o Brasil mantém uma posição mais neutra. Mas quanto tempo essa neutralidade vai durar se o mundo continuar polarizando entre blocos rivais? E terceiro, o preço das commodities. A guerra na Ucrânia já impacta o preço do trigo, do óleo, do gás, e isso chega direto no seu bolso. Se a situação se prolongar e a OTAN começar a perder terreno, o mercado internacional pode ficar ainda mais instável. Será que a OTAN está em crise? As palavras de um general da Ucrânia vão te surpreender. Um dos homens que mais sabe sobre essa guerra é Valery Zaluzhy, ex-chefe do exército ucraniano. Recentemente, ele fez uma declaração que abalou o mundo militar. A OTAN precisa entender que o modelo antigo de guerra acabou. Se não houver reformulação urgente em doutrina, tecnologia, organização e investimento, qualquer vantagem que o Ocidente ainda tenha vai sumir. Isso é um soco na cara para quem acredita que só precisamos de mais tanques e aviões para garantir a paz. Segundo Zaluzny, o problema não é só o equipamento, é a forma como os países da OTAN pensam a guerra. A Rússia está ganhando terreno não por ter mais tecnologia, mas por ser mais adaptável, mais ágil e mais barata na produção de armamentos. E isso é grave. A guerra industrial. Rússia versus Ocidente. Vamos falar de números, porque quando o assunto é guerra, quantidade também importa. A Rússia está produzindo cerca de 3 milhões de projéteis de artilharia por ano. O Ocidente, mesmo com todos os esforços, só pretende chegar a 2 milhões em 2025. Ou seja, enquanto o mundo tenta correr atrás, a Rússia já está 2 passos à frente. E não é só quantidade, é custo. Na Rússia, o custo de fabricação de uma granada é muito menor do que na Alemanha, nos Estados Unidos ou na França. Com isso, eles conseguem abastecer suas tropas sem grandes interrupções. Já o sistema ocidental de compra e produção é lento, burocrático e dependente de empresas privadas que buscam lucro, não eficiência estratégica. O que esperar no futuro? A OTAN vai resistir ou desaparecer? Para encerrar, volto para aquela pergunta inicial. A OTAN está realmente fraca? A resposta curta é sim, ela está com problemas sérios. Mas não é para jogar a toalha ainda. A OTAN ainda tem vantagens em áreas como inteligência, satélites, sistemas de defesa integrados e tecnologia espacial. Mas se não houver mudança radical nos próximos 5 anos, o Ocidente pode perder a supremacia militar que manteve desde o fim da Guerra Fria. E isso é preocupante, porque se a OTAN não conseguir se reinventar, outros países podem começar a questionar a validade dessa aliança. E isso pode abrir espaço para novas guerras, novas alianças e uma nova corrida armamentista global. O mundo mudou. A pergunta é: nós estamos preparados para isso? O que eu quero deixar claro aqui é que essa guerra na Ucrânia não é só uma disputa territorial. É um teste para todo o sistema de segurança global. E o que acontece lá, com os tanques da OTAN sendo capturados, pode ser só o começo de uma transformação maior. Se você acha que isso não te afeta, está enganado, porque o futuro da economia, da diplomacia e até da sua conta de luz pode depender de quem vence essa guerra e qual é o modelo de guerra que vai prevalecer no século XXI.